Você sabia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Isso mesmo! Bom, para começar a falar sobre saúde intestinal, a gente precisa entender como funciona a nossa digestão. Bom, a digestão ela é uma transformação química. Por exemplo, você come uma proteína. Aí, na digestão, essa proteína se transforma em aminoácido. A gente absorve esse aminoácido e aí, o que vai acontecer? Nós produzimos novamente a proteína. Ou seja, é uma ressíntese da proteína. Então, come, digere, absorve e produz novamente. Isso é ressíntese. Já a nossa digestão, ela depende de enzimas. Essas enzimas facilitam as reações químicas que vão acontecer dentro do nosso estômago, ou seja, as enzimas, elas diminuem a quantidade de energia que vai ser gasta para aquela reação da digestão que está prestes a acontecer. Se as enzimas não funcionam, a gente tem um problemão na digestão, porque substâncias que não foram digeridas vão para o nosso intestino. E aí, o que acontece? Bactérias oportunistas vão crescer, ou seja, você vai ficar com disbiose, bactérias do mal, na maioria lá no seu intestino. Essas substâncias que não são digeridas, elas vão ser o quê? Apresentadas ao nosso sistema imunológico. E aí, o nosso organismo não reconhece aquilo. Chega lá no sistema imunológico, o que ele faz? Ele dá um alerta, ele liga um sinal, ele te dá uma alergia tardia. O nosso sistema imunológico, ele não gosta de nada que não esteja digerido, né? Então, ele reconhece aquela comida que chegou não digerida como um invasor. É por isso que você come às vezes uma manga e te dá uma alergia, um arroz integral, o próprio leite. As pessoas estão cheias de alergia hoje, porque não estão fazendo a sua digestão de maneira completa. A atividade enzimática também depende da temperatura do nosso corpo. Sabiamente, os ocidentais sempre tomam um chá, né? Antes da refeição, depois da refeição. E também depende a atividade enzimática do pH do estômago, né? Muito também importante frisar que o intestino, ele tem uma membrana seletiva, né? Que se está saudável, deixa entrar o que precisa. Mas se ele está doente, se o intestino está doente, ele perde esse poder de selecionar o que é bacana para entrar e o que é ruim para sair. Ele perde, né, esse poder. E aí começam a entrar novamente substâncias que não eram para entrar, proteínas mal digeridas, bactérias começam a aparecer, fungos, né, não consegue eliminar metais pesados, aí vem as cândidas, aí vem as doenças autoimunes. Então, o intestino ele tem um papel super importante, ele é um grande maestro do nosso organismo. Então vamos lá, como é que começa a nossa digestão? Ela começa na boca e termina lá no reto. A boca ela tem a responsabilidade de diminuir o volume do alimento, né? A gente vai mastigar para diminuir o volume do alimento. Vai lubrificar esse alimento também na boca, por isso que a mastigação é super importante. Então já começa uma digestão aqui na nossa boca. 90% da digestão vai acontecer aonde? Lá no estômago, né? A digestão ela é uma coisa super agressiva, com pH altíssimo, super ácido, né? O estômago se movimentando para o quê? Misturar toda aquela comida. E aí vai lá pro intestino delgado. Se você pegar o intestino delgado e abrir o intestino delgado, né? Abrir a pele, deixar ele abertinho, ele vai ter mais ou menos 500 metros quadrados de extensão. Só para você ter uma ideia, a nossa pele tem cerca de 2 metros quadrados. Se você pegar a nossa pele e colocar assim, ela grudada no chão,
vai ter 2 metros quadrados. Então, o nosso intestino é muito grande. E lá, né, no nosso corpo, para você ter uma ideia, para cada célula do nosso corpo, nós temos 10 bactérias. Só para você ter uma ideia, tá? E aí, o intestino, ele é o órgão com mais neurônios depois do cérebro, né? O segundo órgão com mais neurônios. Sim, isso significa que se você cortar a comunicação do intestino com o cérebro, ele é o único órgão que continua funcionando devido à quantidade de neurônios que ele tem. Por isso que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Mas não é só por isso não. 80% da nossa imunidade está no intestino. 80% da nossa imunidade. 90% dos nossos hormônios e dos nossos neurotransmissores são produzidos no intestino. Você sabia? A serotonina, que é um importante neurotransmissor de bem-estar, né? 95% dela é produzida no intestino. A dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Acetilcolina, da memória. A melatonina, que é responsável pelo sono. E ela é produzida a partir da serotonina. Tudo isso é produzido no intestino. Tudo isso e muito, 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 muito mais. Então, o intestino, de novo, é um verdadeiro maestro. Lá moram mais ou menos de 800, eu já li alguns artigos que falam em 1000 famílias de bactérias diferentes. Exatamente isso. De 800 a 1.200 famílias diferentes dentro do nosso intestino. Só que o que acontece? Se uma família dá trabalho, vocês imaginam 800, né, meu amor? Então vamos lá. Não é harmônica essa relação. Essa relação não é tão harmônica. Elas se dividem da seguinte maneira: 20% das bactérias trabalham a nosso favor, produzindo vitaminas lá no intestino, sintetizando, né, substâncias, hormônios, neurotransmissores, produzindo antibióticos naturais para a gente. Ou seja, né, ajudando a nossa imunidade. 30% dessas bactérias, elas são malignas. Elas, se puderem, elas destroem a gente, deixam a gente doente. E os outros 50% são bactérias que ficam em cima do muro. Elas ficam de olho em quem está ganhando essa guerra diariamente, para elas mudarem de lado. Então, se o time das bactérias boas está ganhando, essas bactérias vêm para o lado do time que está ganhando. Se as bactérias ruins estão ganhando a guerra, elas vão lá e migram para o lado das bactérias ruins, né? Então, para vocês terem uma ideia, no aparelho digestivo, a gente tem 10 vezes mais bactérias do que as células do nosso corpo inteiro. Gente, é muita bactéria. Você acha que você é você? Que eu sou eu? Não, nós somos moradia para essa complexidade inteira de bactérias que vive no nosso corpo. Então, o que isso quer dizer? Que se a gente não cuidar desses micro-organismos que vivem com a gente vai ter problema, muito problema. As bactérias que vivem no nosso corpo podem ter uma atividade ou, por exemplo, seu crescimento aumentado ou diminuído, dependendo do que a gente faça, do hábito que a gente tenha. Isso vai atingir a sua saúde, sim, né? Então, o que a gente tem que fazer para conseguir ganhar essa guerra diariamente? Consumir alimentos pré-bióticos e probióticos diariamente. Então, pessoal, se o intestino tem esse papel tão importante, se é ele que manda o que entra e o que sai, se ele não está bem, se ele está doente, eu vou falar para vocês, nós não somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que o nosso intestino consegue absorver.
Porque você pode ter os melhores hábitos do mundo. Se a tua flora intestinal não estiver boa, o intestino não vai absorver toda aquela alimentação bacana que você está ingerindo. Se está faltando uma enzima lá no teu estômago, isso vai prejudicar o seu intestino, porque é uma reação em cadeia, né? Então tem que prestar muita atenção nesse mestre que é o intestino.